Ontem foi exibida uma matéria no Fantástico, na Rede Globo, que chocou muitas pessoas pelas imagens fortes que foram exibidas do que acontece dentro de muitas instituições chamadas comunidades terapêuticas que proliferaram pelo país e que supostamente existem para tratamento de dependentes químicos. Eu me chamo Diogo Bussi, eu trabalho com isso, tenho dedicado boa parte da minha vida a lidar com este tipo de instituição e a procurar entender o que são os problemas relacionados ao uso de drogas, por que eles existem e, principalmente, como nós lidamos com estes problemas como sociedade. Eu tive a oportunidade de ser o responsável pela política de drogas na capital paranaense durante quase 4 anos. Representei a OAB do Paraná no Conselho Estadual de Política de Drogas como advogado. Fui criador de uma comissão dentro da OAB do Paraná para estudar esses problemas. Também já presidi o Conselho Municipal de Política de Drogas e estou há quase 15 anos trabalhando com isso. Eu mesmo já estive em uma destas instituições, já trabalhei como voluntário em muitas delas e estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu tenho percebido, porque eu posso garantir para vocês, existe um movimento muito preocupante hoje no país de repaginação da lógica manicomial. Existe uma proliferação de instituições particulares, muitas delas caríssimas, e também destas instituições chamadas de comunidades terapêuticas que recebem dinheiro público para supostamente tratar essas pessoas que passam por um estado de profundo sofrimento e fragilidade. Mas a verdade é que muitas destas instituições existem para explorar a fragilidade e o sofrimento de pessoas e de famílias. Parem para pensar comigo. Existe uma cultura que foi disseminada sobre a nossa sociedade de medo, de pânico, de terror, que não traz nenhum tipo de informação, muito pelo contrário, e faz com que, nesses quase 15 anos de caminhada, de trajetória, eu não tenha passado nenhuma única semana sem receber ligação de alguém, de uma pessoa pedindo ajuda, e a maior parte dos relatos das procuras são por lugares aonde a gente possa internar essas pessoas, retirar essas pessoas do convívio social e encaminhar, institucionalizar um problema que a princípio deveria ou poderia ser lidado, tratado dentro de um ambiente de extrema confiança das nossas relações mais próximas. Mas eu consigo entender por que as pessoas, por exemplo, uma mãe de um jovem de 16 anos que experimenta maconha, por exemplo, ao lidar com esse tipo de situação dentro de casa, a primeira coisa que ela pense é internar o seu filho ou o seu ente querido. Sobre esta pessoa incidir um processo de muita desinformação, de medo e de pânico, quando, na verdade, o primeiro passo para ajudar estas pessoas seria criar e manter, preservar um ambiente de confiança a tal ponto daquela pessoa poder se abrir sobre as suas questões mais profundas, mais enraizadas, geralmente de cunho emocional, relacional. É preciso entender de uma vez por todas que o problema não é a droga em si. O que eu quero dizer com isso é que pessoas que passam por problemas relacionados ao uso de drogas, na verdade, elas têm buscado a substância muitas vezes para amenizar, para atenuar um sofrimento muito profundo e enraizado que muitas vezes as pessoas nem sabem de onde vem. E é preciso entender que, na verdade, a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer com que essa pessoa consiga enxergar isso, consiga entender de onde que vem os problemas que estão a angustiando. É, é muito importante, pessoal, a gente pensar assim, existem duas grandes questões aqui que eu gostaria de contribuir e propor algumas reflexões. Primeiro que essas clínicas caríssimas para onde a gente tem levado muitas pessoas para serem internadas, elas não tratam de forma nenhuma o problema. Essas clínicas existem para supostamente tratar a dependência química, mas elas que são dependentes do dinheiro das pessoas. Porque lá os pacientes, eles são literalmente dopados o dia inteiro, ou seja, eles são drogados, só que com drogas produzidas pela indústria farmacêutica, que são aceitas pela sociedade,
E em pouco tempo depois as pessoas voltam para a mesma realidade, sem trabalhar suas questões existenciais e emocionais e também sem trabalhar as questões familiares, que muitas vezes são diretamente responsáveis também pelos problemas que a família e aquela pessoa passa. De um outro lado, é preciso urgentemente repensar a existência e principalmente as políticas públicas que transferem dinheiro para essas comunidades terapêuticas. Nunca na história do nosso país se passou tanto dinheiro para estas comunidades e muitas delas são lugares onde não há nenhum tipo de estrutura de profissionais capacitados e também não há nenhum tipo de fiscalização com relação a como esses recursos são utilizados. Então, a gente precisa pensar primeiro a lógica de proliferação, que no país inteiro tem proliferado essas clínicas caríssimas de tratamentos de dependentes químicos e também essas comunidades terapêuticas que no final das contas acabam prejudicando muito mais a vida das pessoas do que o próprio uso de drogas que elas estão fazendo. Por fim, eu queria convidar vocês também a pensar sobre a complexidade desses problemas, né? E por que eles existem. Parem para pensar comigo. Não existe, pessoal, uma lógica, uma receita de bolo, uma fórmula que possa ser indistintamente imposta ou reproduzida sobre toda e qualquer pessoa que tem um problema relacionado ao uso de drogas. Isso é uma ilusão e é algo muito nocivo. Vejam, a pessoa que está passando por esse tipo de sofrimento, e evidentemente esse sofrimento alcança a família, os entes queridos, as pessoas são singularidades. E é preciso entender de onde que vem aquela angústia, qual que é aquela dor que a pessoa está querendo atenuar. E é muito mais difícil a gente acolher, abraçar e procurar entender de uma forma muito mais aprofundada, porque geralmente essas questões estão relacionadas com família, tem questões sociais, tem questões emocionais, traumas, dores, que precisam ser trabalhados. E esses lugares, definitivamente, a esmagadora maioria deles, não faz senão apagar, silenciar o brilho, a diversidade, todas essas questões que estão ali enraizadas dentro do coração de uma pessoa. Então eu diria para vocês que o que a gente viu na matéria do Fantástico também nos faz refletir sobre como nós vivemos como sociedade. Porque é evidente para mim que muitas vocações, muitos interesses, muitas potencialidades das pessoas são apagadas, não só pelo modelo pedagógico, por esse modelo que enfileira jovens, pessoas em carteiras desde muito cedo. Vocês podem pensar junto comigo. Imaginem o que uma pessoa, um jovem, né, de 7, 8 anos, ele passa a receber dentro desse modelo pedagógico, ou da própria sociedade, ou de muitas famílias, se esse jovem, por exemplo, vem ao mundo, sei lá, para costurar. A vocação dele é lidar com costura, com roupa, com, sei lá, com plantação. O jovem desde muito cedo sente como vocação, como desejo, como vontade de fazer, de agir no mundo é plantar, lidar com sistemas agroflorestais, dançar, sei lá. Né? Existem uma infinidade de habilidades humanas que são absolutamente negligenciadas pelo modelo pedagógico, por nosso modelo de sociedade, que valoriza, né, as habilidades cognitivas que servem ao alcance dos interesses de uma sociedade industrial. E essa pessoa, e quando não, que é muito pior, o que a matéria do Fantástico também deixou evidente, quando a própria existência da pessoa é negada, né? Com a homofobia, com esse dogmatismo religioso fundamentalista que reproduz a ideia de que existe a heteronormatividade e, portanto, uma pessoa que tem orientação diferente, ela existe, ela é assim, ela passa a receber desde muito cedo informações que a própria existência dela é algo sujo, imoral, que não pode existir. Parem para pensar a dor e o sofrimento existencial de uma pessoa como essa. E daí lá na frente, quando essa pessoa passa a apresentar problemas, o problema é a droga. Gente, é muito mais complexo, enraizado do que isso. Então a gente tem que repensar
a existência dessas instituições e principalmente a banalização do processo de internação, que retira do convívio social uma pessoa que está passando por extremo sofrimento e fragilidade e coloca em lugares onde ela literalmente está passando por tortura, por encarceramento, por privações e por uma série de crenças, de histórias, de mentiras que inclusive já estão sendo há muito tempo abandonadas pela ciência e passam por esse processo de lavagem cerebral que, ao invés de emancipar, ao invés de trabalhar pela autonomia das pessoas, faz justamente o contrário.